Amostragem na pesquisa, mais um vídeo aqui para o canal. Para quem não me conhece, aqui é o canal Aistir, meu nome é Pedro, eu sou doutor em mídia cotidiano, atualmente estou realizando meu estágio pós-doutoral também lá em mídia cotidiano, sou pesquisador também, atuo como assessor científico no Instituto Burburinho Cultural. E, enfim, aqui eu conto um pouco sobre tudo e hoje vou voltar ao tema de pesquisa, né? Vou continuar falando sobre como organizar a pesquisa. E tem um assunto que eu gosto muito, porque era algo que eu não dava tanta importância, e eu comecei a dar importância, assim, muito recentemente, que é a amostragem, muito por conta, inclusive, do meu trabalho, né, profissional. E assim, a amostragem sempre eu estava associando a algo muito ligado à dimensão, eh, das ciências biológicas, medicina e outras áreas, e na minha área eu não tinha que lidar com a amostragem, né. As minhas pesquisas, eu fiz uma pesquisa etnográfica e outra foi uma análise, de uma análise de peças publicitárias. E aí tem um ponto que, assim, já chego para falar, óbvio que tinha amostragem, mas assim, a gente acha que não tem, isso é muito bizarro. Só que antes eu quero que vocês curtam o vídeo, já deixaram like aí? É muito importante vocês deixarem um like. Também eu acho muito importante vocês não esquecerem aí de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Como eu falei, eu falo de tudo um pouco, aqui eu faço tipo um vlogzão, e todo dia tem um vídeo, assim, quase todo dia, alguns dias eu eu acabo atrasando por razões diversas. Mas continuando, eh, tudo tem amostragem, só que a gente às vezes esquece que isso é uma informação muito importante na hora de você organizar sua pesquisa. E aí pensando nisso, eu falei: "Poxa, por que que eu não falo sobre como eu me organizo, principalmente, assim, em relação à pesquisa lá do trabalho", porque, tem algo que a gente precisa sempre destacar, são esses dados que, apesar de serem dados sensíveis, e aí eu já deixo aí um link para o próximo vídeo, que vai ser sobre ética na pesquisa, a gente precisa apresentar detalhadamente como que a gente está imaginando essa pesquisa e como a gente está, delimitando, né. Essa delimitação da pesquisa, ela é importante para fins metodológicos, para indicar: "Olha, foi assim que eu fiz, desse jeito, isso aqui é minha caneta do tablet, que eu estou usando aqui, que eu tô vendo aqui o conteúdo do tablet, porque eu tenho um guiazinho que eu fiz a partir do The Leve na Tese, que é um perfil maravilhoso no Instagram. Já deixei no primeiro vídeo, vou deixar de novo aqui o link para vocês. Eu fiz uma versão adaptada para a minha realidade, né, e eu acabo até compartilhando com os alunos. Eu tenho que inclusive fazer uma nova versão, porque essa aqui já está, desatualizada do jeito que eu faço. E assim, é muito importante você apresentar lá para os seus pares, para os leitores, para as leitoras, enfim, para as pessoas que vão ler a sua pesquisa, é o famoso recorte, é porque a amostragem é o nome mais técnico. Eu acho que a gente tem que voltar a usar algumas partes técnicas para deixar bacana, né, assim, a gente sempre lembrar, porque, por exemplo, no caso da minha dissertação de mestrado, eu tenho um recorte de jovens adultos, então ali eu não estou pegando crianças e adolescentes, e nem pessoas, idosas como o público que está ali frequentando, nem adultos acima de 45 anos, como os meus interlocutores da pesquisa que fizeram parte, né, da pesquisa. Eu 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 acompanhei um grupo de pessoas, né, todos anonimizados, obviamente, a gente tem que sempre lembrar essa parte. Eu vou falar melhor lá no próximo vídeo sobre ética na pesquisa,
a importância de você anonimizar, você manter ali um certo respeito, né, que acho que é o mínimo, né, com as pessoas que você está lidando. Naquela época não se exigia, inclusive é importante estar frisando, que o projeto fosse submetido, não era uma obrigação dentro da minha área, submeter o projeto na plataforma Brasil, conseguir aprovação pelo comitê de ética. Hoje existe essa obrigatoriedade. Isso tudo eu vou falar, né, bem pormenorizado no próximo vídeo, mas voltando. Então, assim, tem essa questão da idade, tem a questão da cor, tem a questão da profissão. Isso tudo era muito importante e relevante para tecer a construção narrativa das entrevistas junto com o material teórico que eu estava propondo, né. Então, assim, nada é à toa, você não está pegando aqueles dados que você coletou à toa, você não está desenvolvendo a sua pesquisa à toa, faz parte de uma certa coerência de pesquisa você apresentar essa amostragem, que é o seu recorte. Eu falei: "Ó, fui nos anos tal e tal, no evento tal, que é localizado em tal lugar, eu acompanhei X, Y, Z no ano tal, acompanhei, A, B, C, D, I, F, G", sei lá, me perdi aqui já nas letras, no ano seguinte e essas são as profissões, são as idades e tudo mais. Tive um caderno de campo, que no caso era uma espécie de etnografia, na verdade é uma inspiração etnográfica, que é algo muito comum em estudos da área do consumo. Fica aí a dica. No meu último vídeo eu vou falar sobre essa questão de organizar a parte metodológica, né, nesse sentido dos métodos, tá, nos métodos enfim, técnicas de coleta, e também vou falar de considerações finais, nesse último vídeo. Mas, eu acho que é muito importante quando a gente né, tá lá separando, né, fazendo a amostragem, apresentar esses dados. Eu acho que, não vou falar que é raro, porque na verdade tem muita gente que cuida bem desses dados, né, e apresenta eles corretamente, só que existe uma displicência, porque a pessoa apresenta o dado e não confere ali um caráter importante. Eu acho que quando a gente está falando de ciência, a gente tem que trazer essa importância, principalmente quando a gente está lidando com pessoas, assim, seres humanos. Essa amostragem, para mim, ela tem que ter um caráter muito qualitativo, para mim, na área da comunicação, isso é importante estar falando, tá. E aí, na tese, por exemplo, que eu lidei com peças publicitárias, eu também fiz um recorte e expliquei, né. Por exemplo, eu expliquei sobre, o porquê que eu escolhi aqueles tipos de campanha, quais foram os tipos de campanha que eu estava pensando em utilizar, né. Eu acho que é importante estar falando isso, porque muitas pessoas acham que a gente simplesmente escolhe: "Ah, vou escolher essa campanha porque eu achei bonita". Não, eu escolhi dentro de um recorte estabelecido, tinha parâmetros que a publicidade tinha que cumprir dentro daquilo que eu estava analisando, que era a ideia de publicidade antirracista, em que eu faço uma crítica na utilização do termo antirracista como um qualificador de peças publicitárias. E, gente, assim, é muito importante explicar, olha, aqui vai ter muito de cosméticos por conta disso, disso e daquilo. Só para dar uma explicação para vocês, que eu acho que é importante, a área dos cosméticos acabou sendo uma das que mais adotou, a inclusão de pessoas negras, a inclusão de uma linguagem antirracista, porque os cosméticos são produtos, né, que entram numa certa seara de representação, de construção identitária de pessoas negras, principalmente ligadas ao empoderamento contemporâneo, né. Se a gente parar para pensar, por exemplo, acho que até a Carla Cotierani fala isso no livro dela, a importância da indústria dos cosméticos ter tido esse olhar, né. A gente teve empresas que, enfim, tiveram essa noção de, enfim, integrar ali produtos para pessoas negras, né. E hoje muitas delas estão vendo aí o sucesso, como é o caso, por exemplo, da Fenty Beauty, né. Mas enfim, aí tem um recorte ali também
dos vídeos, se eu não me engano, é de 2018 a 2021, 2022, eu não lembro. Enfim, dos vídeos não, né, das campanhas, que era campanhas, peças publicitárias, era tudo aquilo que eu considerava publicidade, porque eu acho que também, tem uma coisa, né, que assim, as pessoas querem complicar o que não é complicado, e ali eu também justifico, né, e aí entra uma olha como que é importante, eu tenho que explicar por que que eu também estou incluindo campanhas publicitárias e ações publicitárias, porque para mim está tudo nesse escopo do que é a publicidade, isso é importante, viu. Então, assim, só para vocês perceberem, isso é uma discussão epistemológica muito importante. A gente às vezes deixa isso de lado, mas a discussão de como você está produzindo a sua ciência importa, e a amostragem ajuda a gente a construir esse linguajar, esse pensamento científico, né, eu acho isso muito importante. Além disso, né, eu acho que assim, lembrar sempre do recorte temporal é muito importante. A gente está tendo muitas pesquisas que estão revisitando questões do passado, né? E é muito bacana. Eu acho isso ótimo, porque a gente consegue olhar com outros olhos certos acontecimentos. Óbvio, a gente não está falando aqui de um revisionismo histórico, que aí já vira um problema, mas assim, entender e complexificar ali as discussões que estão presentes, né? Enfim, eu acho que eu dei uma geral para vocês, né, sobre essa questão da amostragem. No próximo vídeo eu vou falar especificamente dos métodos, né, de alguns procedimentos metodológicos, de instrumentos de coleta. Não vou especificar nenhum, porque assim, eu utilizo várias coisas, já fiz muitos tipos de pesquisa, mas eu acho que nesse vídeo agora foi importante falar sobre a amostragem. Acho que é algo que algumas pessoas pecam, porque enfraquece muito algumas pesquisas. Eu avalio, já avaliei muitas teses e dissertações, e assim, eu fico meio assim, triste de ver que a pessoa não fez uma boa separação, não apresentou para mim tão bem, né, mas enfim, fica aí a dica, tá bom? Enfim, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchau, tchau.